pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Comigo Pode, o seu podcast preferido da estética. Hoje estou aqui com um convidado maravilhoso, que ele é psicólogo, especialista em cognição e comportamento humano. Gente, presta atenção. Esse homem trouxe algo que vai transformar vocês. Ele tem MBA em Marketing Brand. Com vocês, Lucas Rios. Ei, Lucas, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Comigo Pode. Eu estou muito feliz de estar com você aqui, porque eu tenho certeza que você é uma pessoa que é psicólogo, que é MBA em Marketing, como é que é? Social media, né? Ele tem tantas qualificações que eu me perco. Social media, trabalha com foco na estética. Olha só, então é algo que vai agregar muito para vocês. Lucas, estou muito feliz, seja muito bem-vindo. Está aqui o nosso Comigo Pode. Olá, muito prazer. Assim, eu me sinto lisonjeado, primeiramente, em estar aqui com você. Eu costumo dizer que a estética me escolheu no meio da minha jornada profissional e esse é o que mais importa, né? Assim, na nossa vida e poder contribuir para que outras pessoas também se desenvolvam. Quando você fala, Lucas, que a estética te escolheu, o que é isso? Como assim a estética te escolheu? Você veio de uma outra área? Você fez uma transição de carreira? A estética te escolheu, tirou você de um lugar cômodo e trouxe para a estética. O que é isso? Pois Nos conte. Eu acho que a estética é a cereja do bolo. Para verdade. mim, assim, em todos os sentidos da minha vida, porque antes de mais nada, eu quero dizer que eu olho para minha jornada, para minha vida e eu me sinto muito grato antes de mais nada. Tem muito orgulho da Exatamente. sua trajetória. Exato, porque nem sempre é fácil, É né? difícil. Só a gente conhece o percurso que a gente, né, faz e olhar para trás, né, eu só posso me sentir grato. E eu me formei com 23 anos em psicologia. Nerd. E aí eu me senti Segundo nerd que vem aqui, adoro. E eu me senti muito perdido, porque eu não sabia o que fazer com o título de graduação. Eu me vi completamente assim, naufragando. E aí... E o que a gente encontra muito hoje também, né, Lucas? Você está exato. falando, assim, da sua formação, de quando você formou em psicologia. E se a gente voltar um pouco para a estética, tem várias pessoas que vão se encontrar, que vão estar assistindo aí, que se encontram, né, nesse nível. Tipo assim, eu me formei e me encontro perdida. Eu tenho um negócio grande, eu tenho várias pessoas trabalhando comigo e me encontro perdida. O que você fez para se encontrar? Pois é, foi um longo processo, porque quando a gente está perdido, a gente não tem nada à nossa frente, né? E aí foi quando eu me decidi literalmente mergulhar naquele momento de vida em que eu estava. Pô, eu não tenho nada, o que eu vou fazer com isso? E aí, ao invés de me desesperar, ao invés de, o que eu vou fazer para sustentar que eu não tenho nada? Aí eu falei, não, eu vou viver isso aqui. E foi então que, ao longo de 2 anos, eu escolhi fazer uma especialização para entender um pouco mais. Porque a graduação, ela te dá um solo, mas ela não te prepara... Te dá uma base, Exato, né? ela não te prepara tão... Pro mercado. Ela não te leva tão a um nível assim, tipo, eu tenho tanta segurança para fazer isso e tal. E é o que acontece em todas as profissões, né? Exato. Não foi diferente na psicologia. Exato. Foi então que, quando eu acabei a minha primeira especialização, eu já estava mais ou menos assim, atiçado a fazer algo da minha carreira. Mas assim, sabe quando você sente que falta algo? Foi quando eu decidi fazer uma complementação da minha pós-graduação. E aí foi quando eu realmente vi que, eu preciso atuar. E só exercendo a minha profissão que eu saberia o que fazer dali em diante. Foi então que
no ápice, a gente já estava chegando na pandemia, e eu decidi começar a atuar com a psicologia. E então, nesse processo, de começo, vieram muitas dúvidas, muitas questões, e aí eu me vi muito tentado a fazer acontecer de alguma Você forma. queria que as coisas acontecessem para você naquele momento, aquela ansiedade. Eu preciso fazer acontecer, não posso deixar a minha vida do jeito que tá. Exatamente. Preciso de transformação. Eu sempre fui uma pessoa, eu me considero um entusiasta, um sonhador. Nesse sentido, com a psicologia, eu me vi ali tentado a fazer algo pelas pessoas. E é muito curioso nesse sentido, porque eu fiz muita terapia para tentar entender nesse processo em que eu estava perdido, e a minha psicóloga dizia assim, eu te vejo muito atuando na psicologia. E eu me via muito num caminho contrário, porque o meu sonho desde então, desde pequeno, era fazer direito. Só que tá. quando eu me vi lá, prestando vestibular, eu falei, cara, o direito nunca foi para mim. Eu acho que eu precisei de 18 anos de existência para entender que o direito que não era aquilo. Nunca aconteceria na minha vida. E aí, quando eu decidi escolher a psicologia, lá na frente eu me vi assim, pô, a psicologia ela combina comigo, mas ainda assim ela não é aquilo que vai me sustentar. É aquilo que faz o meu coração bater forte. Exato. Existe algo e você não sabia o que era. E aí, sabe quando aquela voz ela vai interna, que ela vai conversando com você, assim, num nível de, pô, tá faltando algo na sua vida. Você precisa fazer algo a mais para tipo entender. Assim, tem mais. E aí foi nesse ápice que, no final da minha pós-graduação, que eu entendi que não era quantas graduações ou quantas pós-graduações eu fizesse que transformaria a minha vida, mas a forma como eu veria a minha vida a partir daquilo que eu estava fazendo. Então era o meu movimento ali. Bastava eu olhar e fazer e não esperar que a minha graduação, a minha pós-graduação, ela fizesse algo por mim. Entende? Entende. Você tinha um propósito, você só não sabia o que era e precisava descobrir esse propósito para ser transformado. Era isso? Tipo isso? Pois é. Esse é um outro ponto da minha vida, porque até então eu estava muito imerso na ideia de ter uma faculdade, de ingressar em algo que eu queria fazer. Então você estava preso naquilo ali. Esse título aqui vai resolver minha vida. Você estava naquela preso, mas estava infeliz. Exatamente. E aí foi então que, no auge da pandemia, eu já estava atuando com a psicologia. Foi então que essa voz que vinha lá do fundo falava para mim, você precisa de algo mais. E foi então que eu pensei, eu preciso ter um propósito para sustentar qualquer, seja profissão, graduação, carreira que eu escolher fazer na minha vida. E foi então que eu fui entender, qual que é o meu propósito na minha vida? Partiu daí. Então, Renata, eu me vi diante de um novo abismo. E foi então que eu falei, cara, eu vou mergulhar nessa ideia e vou encontrar um propósito para mim. E daí... Não, cara, você estava perdido, hein? Tava perdido. Jesus amado. Você se encontrou? Me encontrei. Ô, glória. Isso que é importante, né? A gente tá perdido, mas uma hora as coisas acontecem. Você acredita nisso? Muito. Né? Porque existem muitas pessoas hoje que estão perdidas, que não vê uma luz no fim do túnel, acha que não tem solução, mas a gente tem certeza que tem solução e uma hora elas vão se encontrar. Com certeza. E foi então que, me vendo diante de tantas interrogações, que eu falei, cara, eu só tenho a mim mesmo e eu sou a única pessoa responsável por fazer a minha vida acontecer. Você falou tudo. Olha, gente, você é o único responsável pela sua vida. Você é o único responsável pela transformação da sua vida, pelo caminho da sua vida, pelo futuro da sua vida. Não adianta delegar isso para outra pessoa, né, Lucas? Nunca. Isso é uma função nossa, né? Nós que somos responsáveis por isso. Exatamente. E foi então que, diante desse abismo, eu me vi assim, ou eu pulo e voo, ou eu pulo e caio. E eu decidi me entregar de cabeça e eu voei. Eu descobri que eu tinha asas para voar.
E voou. E voei. Ai, Glória. E foi então que eu decidi, na psicologia, mostrar para as pessoas que todas elas também poderiam ter um propósito, porque eu já estava diante de um propósito meu. Eu tirei aquela capa, aquele escudo de mim, de que era a graduação que me faria ter sucesso. Eu tirei de mim a ideia de que era eu quem... de que era a psicologia ou de que era a profissão que eu escolhesse naquele momento que me faria desaguar profissionalmente ou ter uma carreira consolidada. E quando é que você se encontrou? Nos conte. Pois é. Todo mundo queria saber como é que esse homem se encontrou. Tava muito perdido você. Encontrou. Muito perdido. Eu tinha 25 anos, mais ou menos. Muito jovem, né? Eu tava, assim, cheio de vaidade. Eu não vou dizer quando foi, mas foi o que me ajudou. Ah, tá. Não é... A gente tem mania de se ater aos porquês da vida, né? Por que eu tô passando por isso? Mas não é isso que nos define, mas sim aquilo que a gente faz para corresponder às nossas próprias expectativas ou momentos de vida que a gente está. E nesse momento perdido, eu me encontrei fazendo aquilo que eu gostava, lidando com pessoas. Então você começou a trabalhar com pessoas, a ter contato com pessoas que não eram seus clientes da psicologia, que eram pessoas aleatórias, em momentos distintos, e você foi se encontrando profissionalmente. É isso? Exatamente. A gente estava no auge da pandemia, no início pro auge da pandemia eu estava atendendo, e foi então que surgiu a ideia de eu fazer uma mentoria, trazendo essa ideia de propósito. Eu falei, cara, se eu tenho um propósito, eu também posso inspirar outras pessoas a terem um propósito. E foi então que eu me vi diante de uma possibilidade de uma pessoa que me fez essa ponte na psicologia. E aí eu falei assim, que inclusive eu vou precisar fazer esse adendo aqui agora, que foi você. Gente, vai ficar parecendo que a Que é Renata tá levando só pessoas que ela incentivou, que de alguma forma passaram pela vida. Não, são pessoas que eu incentivei, hoje são sucesso, então não poderia ser diferente estar no meu Comigo Pode os cases de sucesso. Não por mim, porque o mérito são deles. Mas, sim, eu e o Lucas, nós trabalhamos um período muito curto, né, Lucas? Foi. Muito curto, Foi. juntos. E depois disso, esse rapaz explodiu. Aí, continua. Foi um estalar de dedos, literalmente, porque a minha ideia era de me aprofundar na psicologia, né? E hoje, embora eu continuo com a psicologia, é um propósito na minha vida. Só que nesse momento da minha vida, o que aconteceu foi o seguinte, eu me vi diante de uma situação, mas aquilo que eu mirava aconteceu completamente diferente. E eu tinha um projeto de construir uma mentoria para pessoas que estavam na mesma condição que eu. Passando dificuldade, não conseguiam crescer, não sabiam, na época, fazer gestão, né? Tocar o seu negócio, né? E acabou que a gente conversou, por isso que eu falo, foi um trabalho assim curto, mas transformador, né? A gente não pode deixar. Onde a gente começou a ministrar uma mentoria para o profissional da área da estética. Eu falava da minha experiência, né? Da estética. Eu encurtava o caminho das pessoas e o Lucas trabalhava com aqueles desbloqueios que as pessoas que chegavam na nossa mentoria eram muito bloqueadas, né? Então, ele vinha um pouco com a psicologia. Aí, terminando a nossa mentoria, o Lucas começou a fazer alguns trabalhos para mim. Então, nem fazendo trabalhos, eu pedi, Lucas, eu preciso fazer um e-book, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Ele começou a me indicar umas pessoas. E como não estava dando certo, ele começou a fazer. Eu falei assim, Lucas, você já imaginou você trabalhando com social media, especialista para estética? Foi aí que ele foi se especializar, né, para que tudo começasse, né? Então, assim, quando eu falo que o nosso caminho, o nosso trabalho foi curto, nós ministramos uma única mentoria
transformamos 21 pessoas, não foram? Foram quase 30. Quase 30, né? A gente Foi abriu mais, para 20. Teve online e teve presencial. Exatamente. E a partir dali nós transformamos vidas de verdade. E acabou que quem realmente foi transformado fomos nós, né? Exatamente. E eu lembro que não tinha gente na época, porque o tempo era muito curto até a coisa acontecer. Mesmo. Não tinha ninguém para fazer o marketing. Eu falei, não, eu vou assumir essa responsabilidade. Vou construir, e isso mesmo que seja de forma amadora, mas a gente vai fazer isso acontecer. E a coisa foi tão fluida, tão gostosa e tão profissional que as pessoas compraram a nossa ideia. Compraram a ideia. Não só compraram, como pediram bis, né? Eu lembro. Isso. Acho que foi o grande momento para nós dois nos encontrarmos profissionalmente, né? Assim, eu principalmente, né? Você já estava a quilômetros de distância. Não negócio não agora. Você já estava a quilômetros de distância de mim. Mas eu digo no sentido de você, dentro de um propósito, você comprou a minha ideia. Você também acreditou no meu propósito. Eu acho que isso é o mais importante. A gente pode não ter o nosso propósito claro, mas se a gente tem uma ideia ali firmada, tudo pode acontecer. Tudo pode nascer daquela inspiração, né? Foi o que a gente teve, uma inspiração que nasceu um projeto lindo, né? E daí eu me encontrei. E nós transformamos tantas vidas, outras pessoas queriam que a gente repetisse o projeto que na época foi o Metamorfose, né? Exatamente. E tipo assim, o Lucas já começou, foi tudo muito rápido, ele já começou a fechar contrato com outras pessoas. E eu já fui fazer lançamento de outros produtos. Falei, Lucas, nossa, tá uma loucura. Não vai dar pra gente fechar outra mentoria agora, porque senão nós não vamos conseguir cuidar de quem a gente já estava cuidando, né, Lucas? Uhum. E receber outras pessoas. Então, foi a partir daquele momento que foi transformadora, mas que é um projeto maravilhoso e que é um projeto que futuramente, quando a gente estiver aí mais zen, acho que a gente pode voltar. Resgatar, né? A gente pode resgatar. Então, Lucas, aí, a partir disso, você começou a trilhar o caminho da estética, é isso? Foi aí que eu descobri que... Essa foi a grande virada de chave da minha vida. Porque foi quando eu desconstruí todo aquele modelo de que a gente precisa ter uma graduação para ter sucesso, de que a gente precisa estar engessado, né, na vida ali, graduação, pós-graduação, enfim, né, seja lá qual o caminho dentro desse modelo pré-estabelecido, que eu me desconstruí, me permiti me desconstruir. Eu literalmente abri mão da vaidade do ter. E foi quando eu olhei para mim mesmo, eu olhei para a pessoa que eu sou, para os meus valores, e eu falei, cara, eu não lido com a psicologia de forma nua e crua. Eu lido com pessoas. Se eu transformo vidas, se eu me permito estar nesse lugar, eu posso fazer isso em qualquer circunstância, desde que eu esteja ali para aquela pessoa. E são várias pessoas, como o Lucas fala, que são pessoas hoje que se encontram, que já encontraram engessado. E a partir disso, hoje nós vamos falar como crescer na estética, desbloqueando os seus traumas. Nós vamos desengessar essas pessoas, nós vamos desbloquear. É isso que é o nosso propósito aqui hoje, Lucas? Exatamente. Assim como eu me permiti também me desbloquear em alguns aspectos da minha vida, essa é a minha missão desde então, ajudar pessoas que estão nesse mesmo lugar, nessa mesma posição. E quantos anos você está ajudando aí o profissional da área da estética a desbloquear, a ser melhor, a crescer nas redes sociais, a se transformar, a se ver e não como uma profissional da área da beleza, mas como uma empreendedora? Quanto tempo você já está aí trabalhando com isso? Exatamente há 3 anos. 3 anos. Então, gente, ele já tem experiência de sobra, porque 3 anos são vários contratos que ele já fechou, são várias clínicas, além de clínicas, tem outros. Hoje ele já está estendendo o negócio dele para outros empreendimentos, né? Outros negócios, outros segmentos, outros nichos, né? E que eu tenho certeza, assim como eu, né, lá na Biodermes, nos meus cursos, o Lucas também, ele encontra várias empreendedoras que elas têm várias síndromes. E
ele tem tipo assim, eu tenho certeza que é uma das maiores dificuldades dele e minha também, porque é uma coisa assim, difícil de trabalhar, que são as pessoas que têm a síndrome da impostora. Essas pessoas, Lucas, primeiro eu quero te perguntar, o que é a síndrome da impostora e como essas pessoas podem lidar com isso? Pois é difícil a gente, em algum momento da vida, não se deparar com um impostor que não seja a gente mesma. No seguinte sentido, eu estou construindo um projeto, eu tenho uma ideia maravilhosa, mas aí eu digo assim para mim mesmo, para que você vai fazer isso? Já tem tantas pessoas fazendo isso. Ou seja, a pessoa não acreditar nela. Exato. Não acreditar no projeto, no sonho. Resumidamente, a gente se torna um impostor da própria vida quando a gente diz pra gente mesmo que a gente não consegue fazer algo. Quando você vai fazer reuniões, que eu vejo lá nas suas redes sociais, daqui a pouco ele vai passar as redes sociais dele aí pra vocês, que você está numa clínica, em um estabelecimento, fazendo as reuniões, alinhando o negócio. Você já encontrou com vários profissionais que no momento da reunião, ela se comporta com essa síndrome da impostora? Já. E aí, é engraçado até dizer, porque assim, eu sou muito animado pra tudo na minha vida. Eu já acordo assim, dando um bom dia pra vida. Então, se a pessoa ela já é mal-humorada, se a pessoa ela já tem um comportamento mais negativo, ela meio que se incomoda com esse meu jeito de ser. Então, antes de mais nada, eu sou muito aberto e transparente com as pessoas nesse sentido, de mostrar esse lado positivo da vida e dizer que as coisas podem acontecer de um jeito mais leve. Então, ou isso, ele abre muitas portas, ou ele fecha. Totalmente. Tem que entender a pessoa. Exato, assim como a pessoa ela tem que olhar pra mim e me entender que eu sou assim. E aí, essa é a grande deixa que eu literalmente deixo pras pessoas. E como que as pessoas podem lidar com essa síndrome? Lucas, eu tenho esse projeto, eu acredito que isso vai ser legal, que vamos colocar essa promoção, esse método, esse aparelho que eu quero trazer para minha clínica, vai ser legal. Ao mesmo tempo ela dá aquela murchada, não, será que vai dar certo? Todo mundo tem. Como é que você ajuda elas a lidarem com isso? Pois é. É o que eu sempre digo até pra mim mesmo. Aquilo que eu falo pro outro é aquilo que eu também digo pra mim. Nem todo dia a gente tá bem, nem em todos os momentos da nossa vida a gente consegue ser 100% positivo e trazer algo de bom pra vida da gente. Lucas, mas tem muita gente que é negativo, né? Todos os dias. Não vai dar certo. Não vou fazer. Não vou fazer um curso. Não vou comprar. Isso não dá. Nossa, tem muita gente assim, não tem? Tem. É aí que mora a grande diferença. Existe a diferença entre eu ter momentos de negatividade da minha vida em que eu tô guiado por uma situação extremamente ruim e que eu vou agir negativo como uma resposta. Mas existe a forma de ser negativa perante a tudo que acontece. Tá. E aí, são momentos distintos e diferentes. Exatamente. E aí é que a gente precisa identificar para poder mudar a situação. Ou seja, tem pessoas que estão passando por aquele momento e tem pessoas que são aquele momento eterno, Existem pessoas que não adianta se falar que ela vai mudar. Tipo assim, nasci assim, vou morrer assim. Exatamente, né? A famosa Gabriela. Existem pessoas que por si só já são negativas. E nós naturalmente, em determinadas situações, a gente vai agir negativa. É impossível a gente controlar todos os nossos pensamentos. Você acha que uma limitação da pessoa que ela acha que ela tem a síndrome da impostora, ela tem um projeto bacana, ela tem um bom planejamento, mas ela não acredita, às vezes ela não tem força para dar sequência, porque ela se sente tímida na hora da execução do projeto? Você acha que pode ser isso também? Depende. Por quê? Porque a pessoa pensa assim, nossa, esse projeto é bacana. E hoje todo mundo fica naquela coisa maçante na internet. Eu tenho que aparecer, eu tenho que divulgar, eu tenho que fazer vídeo, eu tenho que fazer foto. Aí a pessoa, eu sou tímida, eu não gosto, esse meu projeto não vai dar certo porque eu não consigo executar. Você acredita que pode ser isso também hoje, dentro das meninas da estética ou não? Não, porque é muito mais profundo que isso. Existem crenças que alimentam esse sentimento de eu não sou capaz. Por exemplo, eu ser tímido ou eu não conseguir, eu ter uma limitação,
que às vezes eu posso desconstruir ao longo de tentativas, isso é comum. Aí, por exemplo, eu não sei andar de bicicleta. Então quer dizer que eu ser tímido é diferente de eu achar que eu sou incapaz, é minha incapacidade. Exato. Tem pessoas que acham que são incapazes, tem pessoas que são tímidas e conseguem resolver. E as que são incapazes é mais difícil de tratar? É difícil. Por quê? Por exemplo, se eu digo assim, Renata, você é incapaz de ter sucesso. Você se identifica com essa frase? Não. Por quê? Porque eu sou capaz, porque eu vou lá e faço. Bate no peito, vão lá, Lucas. Você acredita no que você está Sim. fazendo. A síndrome do impostor, ela diz justamente o contrário. Eu não acredito naquilo que eu estou fazendo. Tá, entendi. Eu posso ser capaz, mas eu não acredito naquilo que eu estou fazendo. Eu sou capaz, mas eu não acredito que isso vai acontecer, que vai dar certo. Eu não acredito que... Entendi. E aí eu vou lá e me saboto. Eu passo a rasteira em mim mesmo. São sabotadores, então. Exato. A síndrome do impostor, a gente pode pensar que é aquela pessoa que ela pode ter potencial, mas que diante do desafio ela não consegue se ir adiante, ela não vai adiante porque existe uma crença que ali não permite que ela faça acontecer. Então vamos lá. Você acredita que as pessoas que têm essa síndrome da impostora podem ser grandes empreendedoras? Com certeza. Como? O primeiro passo é você observar naquilo que você está pensando, naquilo que você está vivendo na sua vida, né? Assim como, por exemplo, a gente citou aqui o exemplo. Eu tenho um projeto na estética. Eu quero abrir a minha clínica. Vamos trazer esse exemplo para ilustrar? Que eu acho que é muito válido isso, inclusive. Eu tenho um projeto da minha clínica, esse é o meu sonho. Mas tem aquela vozinha que sempre fala, mas você não é capaz, e se você não der conta, e etc. O primeiro passo é você observar se aquilo é real ou se aquilo é irreal para você. Porque existe uma grande diferença entre o pensamento que ele é consciente e aquele pensamento que ele é sabotador. Então, agir diante desse pensamento que vem para nos sabotar é muito importante para que a gente se destrave e desconstrua essa ideia de incapacidade, de autossabotagem. Então, diante de qualquer situação em que você se vir nessa barreira de eu não posso, eu não consigo, eu não vou, pensa e se permita algo novo. Não, eu posso tentar antes de dizer que eu não sou capaz. Porque existe uma diferença. A incapacidade, ela não anula o nosso eu de tentar antes da gente desistir. Com certeza. E muitas vezes a síndrome do impostor, ela vem para nos barrar de agir antes da gente tentar. Então não desista antes de tentar, faça primeiro, teste os seus limites. Então este é o primeiro e talvez o mais importante passo para você desconstruir qualquer barreira limitante na sua vida. Haja diante daquilo que vem como um desafio, como uma impossibilidade para você. Porque é isso que vai dizer que você, de fato, pode ou não na sua vida. Aquilo que pode te validar. Exato. Entendi. Porque... acho que seria a nossa próxima pergunta, mas eu quero que você complete, tá? O que essa empreendedora que tem essa síndrome, ela pode fazer para melhorar a autoridade dela? Essa foi uma pergunta que eu tentei me responder também há muito tempo, assim, nesse processo. Pode até usar o seu exemplo, né, de resposta, de onde você conseguiu tirar essa resposta. Eu vou me usar como exemplo, então. Isso. Por quê? O primeiro passo é a gente olhar pra gente e entender aquilo que a gente dá conta, aquilo que a gente não dá conta, e entender que coisas podem ser feitas dentro das nossas possibilidades. Às vezes a gente olha muito para o outro e esquece de olhar para a gente. Sim. Esse é um dos pontos mais sabotadores. Né? Se eu não estou bem comigo, como é que eu posso cuidar do outro? Tem um exemplo que eu até me fiz, assim, me veio isso, assim, porque eu estava num hospital para visitar um parente, um primo, e veio um cara vestido normal para conversar comigo,
porque eu estava um tanto assim preocupado, né? O nosso semblante às vezes não mente, principalmente lidando com saúde. E aí eu simplesmente não dei muita atenção, até para Ignorou, só porque ele estava vestido normal. Normal. E aí quando veio o médico, meu coração já saindo assim pela boca, eu já dei toda a atenção. Eu já olhei assim e falei, cara, como é que pode, né? É até um preconceito da gente olhar para a pessoa que tá vestida de acordo com a situação, principalmente para falar de saúde, né, Renata? E aí eu me vi novamente nesse estalar de dedos interno de entender que a autoridade ela não vem de poder. Não é poder. A autoridade não significa deter poder sobre algo de forma nua. O que essa pessoa normal era? Agora eu fiquei curiosa. Era o quê? Era uma pessoa que estava ali e aí ela se viu preocupada comigo. Ela estava preocupada com você e você não deu atenção para você. É porque você estava preocupado com o outro. Estava preocupado com o meu primo que estava lá, diante de uma era situação. O momento. Exato. E aí quando veio o médico, eu falei, por que eu dei atenção para um médico e não dei atenção para uma outra pessoa? E aí é disso que eu entendo que nasce a autoridade. É você se comportar, é você se mostrar diante de uma situação que você acredita que aquilo ali tem importância para você. Então, por exemplo, se na estética eu lido com determinadas situações, eu lido com a dor de uma outra pessoa, eu tenho que me comportar como tal. Na forma como eu me visto, na forma como eu falo, na forma como eu me espelho. Complemento, né? Exato. Então, o vestir não é vestir para o outro, é vestir para mim diante da situação que o outro se coloca para mim. Por quê? Às vezes o outro ele tem uma queixa, né? Eu me vi muito nessa situação também, assim como eu me lido com os meus clientes. O outro ele tem uma queixa e se a gente não olha para essa situação com um olhar humanizado. Exato. E a gente não sobe um degrau para olhar, né? Não é superioridade, mas é um olhar de abraçar aquela situação, abraçar o outro entender. E pegar e falar assim, fulano, vem cá. Acolher e tentar ajudar a resolver. Exato. O acolhimento, a forma como eu me comporto diante da dor do outro é que me faz ser autoridade. Não é sobre superioridade, é sobre eu abraçar o outro. Muito bem, Dr. Lucas. Vamos sair um pouco dessa psicologia e vamos entrar para a parte da social media, que é o que você trabalha muito hoje. Sim. Então, nós vamos dar aqui, deixa eu ver aqui, o que eu vou fazer? 3 dicas, tá? Nós vamos trabalhar 3 perguntas aqui para você dar 3 dicas para as empreendedoras da área da saúde estética. Então, nós vamos voltar agora um pouquinho o nosso mundo para o digital. Sim. Né? Assim como você, né? Eu também sou pós-graduada em marketing digital e marketing e vendas. Você é social media. E por mais que eu, gente, tenha 2 pós-graduações, eu não consigo abraçar o mundo. Tem pessoas que acham assim, né, Lucas? Eu sou esteticista, eu sou a caixa, eu sou telefonista, eu sou recepcionista, eu sou a pessoa que tem que cuidar, tem que abraçar, tem que entregar tudo. Não. Devagar. Então, eu sou também pós-graduado, mas eu tenho social media e o meu social media é o Lucas. Ele cuida das minhas redes sociais, Renata Tavares, tá? E eu tenho um outro que cuida da Biodermes. Então, assim, por mais que a gente estude, né, Lucas, especialize, tem hora que a gente tem que delegar e passar para pessoas que entendam. Sim, com certeza. Então, eu abri uma caixinha de perguntas e elas mandaram 3 perguntas que elas querem muito que você as ajude. A primeira é: Lucas, como perder o medo de aparecer no digital? Cara, essa é uma das perguntas Você vai receber chave. também, né? É crucial, né? Assim, não aparecer, não mostrar o seu serviço, não mostrar o que você faz, é anular aquilo que você faz, né? É verdade, concordo plenamente. Então, a minha dica master é: comece por aquilo que você dá conta de fazer. Isso. Às vezes a gente tem a
triste mania de olhar para o que o outro está fazendo e a gente E esquece. quer copiar e fazer, senão vai dar conta. E a gente tem que olhar para aquilo que a gente consegue sustentar naquele momento. Ou seja, faça pouco, mas faça. Faça pouco, mas faça. E mais do que fazer pouco, é fazer aquilo que você se identifica. Eu, por exemplo, comecei assim. Eu me vi muito me medindo pela régua do outro, e não é assim que funciona. A gente tem que fazer aquilo que a gente se identifica. Então começa não mostrando o rosto se você se incomoda com o que está vendo. Mostra o seu serviço, mostra o que você faz de melhor. Porque é isso que vai te deixar confortável para avançar de nível. Isso. Ninguém começa nadando pela parte funda da piscina. A gente começa pela parte rasa. Então, comece pelo que você dá conta. Essa é a melhor maneira de você descobrir qual vai ser o próximo passo. E tem aquela frase super clichê, né, Lucas, né? Quem não é visto não é lembrado, exatamente, não é? E é isso, gente. As redes sociais, ela é uma ferramenta de vendas, né, Lucas, que hoje ainda é gratuito. E se você não é visto, não é lembrado. Não adianta você ter um método da doutora Bam, faz o curso e não mostra nada, e não publica nada, e não fala nada. Pode ser por você não saber fazer, ou pode ser por você ter vergonha, ser tímido. E aí a pessoa quer vender. Tem como? Difícil. Aí, eu vou passar por cima do Lucas. Se você não sabe fazer um post, um carrossel, um Reels, tem que contratar um social media. Exato. Eu sou muito a favor de... Se eu não tenho domínio sobre algo, eu peço ajuda. Pedir ajuda é muito normal. É o aceitável. E outra coisa, Lu, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Se eu, por exemplo, eu sou muito boa em desenvolver cosméticos. Se eu ficar perdendo meu tempo em desenvolver um bom cosmético para ficar fazendo posts, essas coisas da mídia que não é a minha especialidade, eu tô perdendo dinheiro. E é o que acontece muito com o profissional da estética. Ela faz uns procedimentos, ela está com a agenda lotada, às vezes ela vai desmarcar metade da agenda dela para ficar ali a tarde toda quebrando a cabeça no Canva fazendo os posts, sendo que ela poderia ter uma pessoa que às vezes ela não faz cálculo, né? Vai ficar mais caro, mas se ela calcular no final do mês, vai valer a pena para ela, né? Porque às vezes ela vai pagar um valor X pro social media e ela atendendo uma tarde, ela ganha 2, 3 vezes mais. Exatamente. E as pessoas às vezes não têm essa noção. Exato, essa é um insight de entender que o negócio acontece não só na parte operacional. É preciso existir o cérebro e é preciso existir o corpo para que um execute o comando do outro, né? E às vezes a gente quer ser os dois e infelizmente isso não é possível na prática. Lucas, qual é o maior erro que você observa quando as empreendedoras da estética, elas iniciam no digital? Ela é empreendedora da estética, uma esteticista, iniciou no digital. E você, como social media, fica ali, né, garimpando. Eu também fico, a minha equipe, vendo o que está acontecendo, né? Porque é a nossa função, saber o que está acontecendo no nosso mundo, para a gente ofertar para o nosso cliente. Exato. Antes de mais nada, eu queria até dizer que errar é humano e a gente vai errar sempre, né? Seja no início, seja no meio, seja em qualquer etapa da nossa vida, a gente vai errar. Mas um erro que eu acho, assim, forte, é o de você olhar para o outro antes de olhar para você. A gente costuma fazer isso sempre. Fulano tá fazendo isso. A esteticista tal tá ganhando dinheiro, tá achando de ganhar, tá falando, tá viajando, e você só fica olhando pro que ela tá fazendo e esquece o seu. Ou fofocando, né, Lucas? Esses dias mesmo aconteceu o seguinte. Eu tenho que fazer um método de fulana de tal, porque fulana de tal tem tal. O curso é lá nos Estados Unidos, tem reconhecimento. O que isso na prática vai agregar? Agregar para você, executora da técnica. Esqueça a vaidade daquilo que as pessoas tentam colocar nas suas costas. Você, enquanto profissional, tem o poder de construir a sua trajetória se lapidando e fazendo o seu negócio acontecer. Então,
não olhe para o outro, não olhe para fora. Foque naquilo que tem sentido para você. Porque é isso que às vezes tira a gente do nosso caminho, do nosso propósito. Porque nós somos únicos, né, Lucas? Cada um tem sua essência, tem sua forma de fazer. E as pessoas ficam olhando para o outro, quer copiar o outro, mas não está fazendo nada que reflete o que é ela. E sem propósito a gente faz o quê? A gente faz um trabalho, mas a gente não faz o trabalho. Isso. Quando eu escolho, por exemplo, estar na estética por mim, porque eu tenho um propósito, porque eu tenho um diferencial, é diferente de eu simplesmente estar na estética trabalhando com XYZ técnicas. É muito diferente. É verdade. E você como cosmetóloga, como... não sei se pioneira, mas está quase lá. Em tantos aspectos da estética, Sim. Vai saber dizer até melhor do que eu que se a gente não tem um caminho pela frente que nos guie Sim. por um propósito, do que adianta a gente estar nesse caminho se a gente não tem esse fio condutor? Isso. Né? Ou você vai se perder, ou você vai demorar muito e chegar lá na frente, né? Então Exato. tem que ter um propósito. Exato. E esquecer o que está fora e focar no que está dentro. Isso. Gente, vamos nos sintonizar. Lucas, qual é a dica que você daria para a empreendedora que está começando e precisa se posicionar? Estou começando hoje, Lucas. Eu preciso me posicionar porque eu preciso que o meu caminho, né? Porque a escada é degrau, ela precisa dar o primeiro passo do primeiro degrau. Isso. Pode ser a primeira dica, a dica mais básica. Qual uma dica assim que você pode agregar para ela? Sim. A primeira pergunta que eu me faria nessa situação, assim como eu me fiz, porque eu também estive nessa posição de começo, né? O que eu quero mostrar, o que eu quero levar para essa pessoa que vai fazer a diferença na vida dela. Né? A gente sempre vai voltar num ponto central, que é o propósito. Uhum. O que eu vou fazer com isso que eu tenho? Eu tenho a técnica. Eu sou esteticista. O que eu vou fazer com isso? Então, tente estabelecer um chão para você pisar e não se desvirtuar disso. Tipo assim, o norte. Eu tenho que escolher algo e focar naquilo e viver aquilo e respirar aquilo até começar a dar certo. Isso. Você tocou num ponto muito importante. Nem sempre a gente vai acertar de primeira. Isso. Às vezes a gente não vai ter essa resposta na ponta da língua. E é normal retroceder. Isso. E mudar, né? Mudar de rota é tão comum quanto trocar de roupa. Que tem pessoas que têm esse, como que eu vou falar assim, nossa... Receio. Isso. Né? Vou voltar, eu vou retroceder. O que o outro vai falar, o que meus familiares, o que meu marido vai falar. Eu falava tanto que estava certo, só que agora eu vi que não é isso, que é outra coisa. Elas não devem importar com isso. Elas devem retroceder e começar de novo. Isso é fundamental. Quando eu tiro essa capa da vaidade... A vaidade, é isso que eu queria falar. Vaidade. Do tipo assim... mas eu tenho XYZ de especializações, eu tenho no meu currículo, eu vejo isso muito acontecendo, um monte de gente que tem um monte de certificados pregado na parede, mas que não tem a coragem de dizer para o fulano que está lá na frente dela, pessoa, a sua dor ela me comove, a sua queixa me toca. É isso que falta. Não tem empatia nem compaixão empatia. pelo outro. Antes da gente ter 50 certificados pregados na parede, a gente precisa ter empatia. É verdade. Porque só quando eu me coloco no lugar do outro é que eu posso me permitir estar em qualquer posição. E querer transformar outras vidas, né? Exato. Se você não coloca no lugar do outro, como é que você vai querer? Porque a estética transforma vidas. Exato, isso. Como que eu vou querer transformar a vida se eu não coloco no lugar do outro, se eu não tenho empatia com o outro? Sabe como que eu descobri isso? Posso te contar? Claro! Eu sou muito ligado à vaidade, eu me cuido muito, eu gosto de me cuidar. E em pouquíssimos profissionais, eu percebi esse cuidado. De antes dele me vender um procedimento, ele dizer assim, por que isso te incomoda? Por que você quer transformar isso em você?
cara, isso mexe com você de dentro para fora e não de fora para dentro. E é o que muitas profissionais às vezes vivem patinando e não conseguem se destravar. Né? Porque, tateiam ali na ideia do desconto, quando um profissional, por exemplo... Só quer vender, né? Só quer vender e aí a pessoa diz assim... Não, porque é bom e tá no desconto, tá na promoção, mas você não quer pensar o que tá acontecendo com aquela pessoa, tentar entender por que ela quer aquilo, né? É diferente quando uma pessoa diz assim, um profissional que sabe o que quer, que sabe o que faz, diz pra você assim, fulano, eu vou resgatar a sua autoestima, eu vou te ajudar a se olhar no espelho novamente e não sentir vergonha daquilo que você está vendo. Do que o profissional que está numa mesa com você, frente a frente, diz assim, olha, mas se você fizer um retoque aqui, vai ficar bom. Vai amenizar tal e tal incômodo para você. É diferente. É diferente. Né? E a gente fala que, na realidade, isso aí é um método de encantar a pessoa, né, Lucas? Ter essa empatia com a pessoa e encantar ela, porque como a gente transforma, e para eu encantar, eu tenho que viver o que ela está passando, né? E eu acho isso muito importante, né? Eu sempre falo com os meus alunos, gente, a paciente chegou, você tem que deixar ela falar o que ela quer de mudança, porque às vezes tem pessoas que atendem assim, nossa, você está com melasma, você está com ruga no olho, você está com o nariz torto, você está com a boca envelhecida. Mas aí a pessoa vira e fala assim, nossa, mas a única coisa que me incomoda é minha gordura localizada no abdômen. Então a pessoa tem que deixar o outro falar, entender o outro e fazer um atendimento personalizado de forma humanizada. Não é isso? E mais do que isso, assim, é muito válido o que você trouxe, mas a gente só consegue olhar para a dor do outro quando a gente está realmente ocupando o nosso lugar ali enquanto profissional. Porque para eu entender o outro, eu preciso estar bem comigo mesmo. Eu preciso estar ali confortável para escutar aquelas queixas e poder ser um agente de transformação. Transformador. Porque não é o título de esteticista, não é o título de biomédica, ou de doutora, de especialista, de referência que vai transformar a vida do outro. De nada te adianta ter... a forma de acolher o paciente. Exato. Quando eu estou com o outro, verdadeiramente eu posso me tranquilizar e ser esse agente de transformação na vida do outro. Lucas, uma frase para você deixar aí para o profissional da área da saúde e da beleza, para transformar a vida deles. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Essa é uma frase que eu levo para mim, para minha vida. Linda, impactante. Que às vezes a gente se vê diante de um desafio e a gente se fecha. É verdade. A gente se volta para um casulo e a gente, eu não dou conta disso. A síndrome do impostor. Sim. E é aí que eu me desfazendo da ideia de impossibilidade, eu vou lá e simplesmente faço. Não porque existe um empecilho, mas porque eu me comprometi a fazer. E tudo aquilo que a gente se compromete verdadeiramente é possível a gente executar, é possível a gente fazer. Ótimo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado todo o conteúdo que o Lucas trouxe, tá? Ele vai deixar aqui para vocês as redes sociais. Caso você precise de um social media, de uma orientação, de uma dica, de uma mentoria, pode procurar o Lucas. Quais são, Lucas, as suas redes sociais? Fala aí pra gente. Hoje eu tenho o meu Instagram. O Instagram. A maior principal rede de trabalho, que é Rios Lucas, com 2 Cs. Rios Lucas. Isso, com 2 Cs. E é isso. O pessoal vai deixar aí também, tá? Embaixo aí pra vocês, o Instagram deles. Então, caso você precise no social media, trocar uma ideia, tá? Pode chamar o Lucas. E caso você tenha dúvida, pode deixar aí no comentário, tá? Que a minha equipe vai responder e a gente vai também direcionar para o Lucas e ele vai estar respondendo vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aí nos comentários. Lucas, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade. Espero que a gente possa encontrar novamente aqui no certeza. Comigo Pode, porque no Comigo Pode. E
Em breve nós estaremos aqui de novo. Pessoal, obrigado. E até o próximo Comigo Pode. Eu que agradeço. E até a próxima oportunidade. Até o próximo. Obrigada. De nada.